O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, segundo domingo da Páscoa, hoje a liturgia nos fala da nova comunidade que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus, e essa comunidade é a igreja que somos todos nós, que celebramos a Eucaristia presencialmente ou à distância também. É bom sempre lembrar que a igreja, a comunidade, tem o seu início justamente reunida em casa. As famílias se reuniam em casa e ali a comunidade era constituída, a comunidade crescia e fortalecia-se também. A igreja nasce nas famílias, nos lares, nas casas das pessoas.
Nós ouvimos a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, e aqui Lucas descreve a comunidade cristã de Jerusalém como uma comunidade ideal, uma comunidade verdadeira, e portanto uma comunidade que é modelo para todas as comunidades. Comunidade formada por pessoas que vivem a mesma fé, num só coração e numa só alma. Portanto, uma comunidade unida, comunidade que partilha os bens, comunidade que testemunha o Senhor ressuscitado. Todos nós sabemos que viver de acordo com os valores de Jesus é a melhor forma de anunciar e testemunhar Jesus. Ninguém vai testemunhar Jesus se não procurar viver o exemplo que vem de Jesus. E esta comunidade é o exemplo da comunidade que tem fé, que acredita no Cristo vivo e ressuscitado, e por isso mesmo é a comunidade que partilha, a comunidade que abre o coração para ajudar quem necessita. Na segunda leitura, ouvimos a primeira carta de São João. A Páscoa acontece quando amamos a Deus e vivemos os seus mandamentos. É isso que São João nos diz na segunda leitura que ouvimos hoje. Ninguém vai dizer que ama a Deus se não procura viver os mandamentos da lei de Deus. E o evangelho que ouvimos agora há pouquinho nos mostra que a Páscoa continua quando todos enfrentam seus medos, partilhando a fé e a vida. Ser cristão, abraçar a fé, é preciso que seja um testemunho com firmeza e com coragem. Qual é o contexto do evangelho que nós ouvimos hoje? Os apóstolos estão reunidos, as portas fechadas, estão ainda dominados pela tristeza, pelo medo. Jesus foi condenado a morrer na cruz, morreu na cruz, foi sepultado, depois procuraram lá o seu corpo, não o encontraram. Onde está Jesus? Então é um momento assim de medo, incerteza, insegurança. O ressuscitado Jesus aparece no meio deles, traz a paz e alegria e diz: a paz esteja com vocês. A presença do ressuscitado encoraja, fortalece e traz a paz aos discípulos. E nesse contexto, então, acontece uma nova comunidade. Jesus diz: recebei o Espírito Santo. E com o dom do Espírito Santo e o envio dos discípulos, começa uma nova comunidade que crê em Cristo e testemunha a ressurreição. Quando Jesus aparece no meio deles e diz: recebei o Espírito Santo, eles se encorajam, vencem o medo e se põem a anunciar o Cristo vivo e ressuscitado. E é nesse contexto também que nós temos o sacramento da reconciliação, o perdão dos pecados. Diz Jesus: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. E é nesse contexto, então, que nós entendemos o sacramento da misericórdia de Deus,
o perdão dos pecados. Todos nós somos frágeis, temos nossas limitações, muitas vezes nos empenhamos para caminhar com firmeza, com coragem, mas aí às vezes acabamos desanimando, acabamos caindo, enfim. É a fragilidade humana que está em nós. Não somos perfeitos, só Deus é perfeito. Mas ao nosso encontro vem a misericórdia de Deus. E toda vez que nós reconhecemos nossos pecados, que nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, Ele nos perdoa, sim. E o perdão de Deus não tem limites. O perdão de Deus é verdadeiro. Uma vez perdoados, os discípulos são enviados a perdoar em nome de Deus. Os sacerdotes, na comunidade, na igreja, são aqueles que têm a missão de transmitir e comunicar o perdão aos irmãos e às irmãs da comunidade. Jesus confia a missão à comunidade. Diz ele: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Na missão, então, ele conta conosco. Jesus faz sua parte, sim, e nós também somos chamados a fazer a parte que cabe a cada um de nós. Nesse segundo domingo da Páscoa, o personagem que também aparece aí em destaque, digamos assim, é Tomé. Tomé é aquele que quer ver para crer. Não acredita na promessa de Cristo, não acredita naquilo que os amigos diziam. Nesse contexto, Tomé representa os que não valorizam a comunidade, pelo menos até aquele momento. Comunidade para Tomé não tinha muito sentido, não. E como é que a fé chega de verdade ao coração de Tomé? Como é que a fé chega de verdade ao coração de cada um de nós? Como se chega à fé em Cristo ressuscitado? A comunidade, para nós, é o lugar natural onde se manifesta o amor de Jesus. Longe da comunidade, Tomé não acreditou na palavra de Jesus, nem na palavra dos amigos. Sua fé se reacendeu quando voltou à comunidade e fez um belo ato de fé diante de Jesus, meu Deus e meu Senhor. E Cristo disse a ele: felizes os que acreditam sem ter visto. A fé não é ver para crer. A fé é acreditar sem ver. Nós cremos que Jesus está no meio de nós. Jesus está presente em nossa vida. Jesus nos fortalece na caminhada. Tomé representa aqueles que vivem afastados da comunidade, sem perceber os sinais de vida que nela se manifestam. Vivemos num tempo difícil, sim. Estamos aqui celebrando a Eucaristia, poucas pessoas que estão aqui ajudando na celebração, na transmissão da Santa Missa pelas redes sociais. Muita gente gostaria de estar aqui nesse momento, participando da Santa Missa, mas não podemos. Vivemos num tempo em que o distanciamento social é importante. Essa semana acompanhamos aí os poderes, da República, as discussões todas,
voltam às missas, não voltam às missas. E não adianta a gente querer bater de frente, né? Nós devemos cumprir aquilo que seja sempre em favor da vida. Claro, gostaríamos todos de estar reunidos em comunidade, mas no momento não é possível. E aqui eu relembro o que eu dizia logo no começo, né? Para nós, a comunidade cristã começa na família. A família reunida é o lugar onde Cristo está presente. Quando tudo isso passar, voltaremos ao normal. Não ao novo normal, como se diz, mas ao normal de nos reunirmos em comunidade, de participarmos da Eucaristia, de fortalecermos nossa fé. Nas mesas da palavra de Eucaristia, nos tornamos com Jesus um só corpo e uma só alma. E aqui eu digo sempre, não é? Tantas pessoas não podem receber a Eucaristia presencialmente, mesmo quando se pode vir à igreja, as pessoas não podem receber a Eucaristia por um motivo ou por outro. Então Jesus não está no coração delas, está sim. Então se a pessoa está em casa e reza com fé, e faz sua comunhão espiritual, acreditando e tendo fé, sim, Jesus está no seu coração, Jesus fortalece a sua vida. Estamos vivenciando o domingo da Divina Misericórdia. A Divina Misericórdia que hoje celebramos nos dá força e coragem para o desempenho de nossa missão. Sem a misericórdia de Deus, ficamos machucados, causamos sofrimentos a nós e aos outros também. É preciso acreditar no Deus misericordioso, o Deus que nos ama, o Deus que nos perdoa. Por isso que nós sempre buscamos a misericórdia no coração de Deus, fonte de amor e paz para todos nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós cremos no Deus vivo e ressuscitado, nós cremos no Deus misericordioso, nós cremos no Deus que deu a vida por todos nós. Por isso, mais uma vez.